Deus é bom o tempo todo? Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, mais uma alegria de estar aqui com vocês, com os amados, com a amada igreja. Eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração para esta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 ao 36. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 ao verso 36. Assim que você achar, se você puder, coloque-se em pé em reverência à palavra do nosso Deus. E nós vamos meditar nesta manhã. Já quero agradecer aqui o convite. Quero agradecer, porque é sempre um prazer estar aqui com os irmãos, revendo rostos que a gente ainda fazia tempo que não via, né? Pastora Marli aqui já fazia tempo que eu não a via. Irmã Cida, que estudou com a gente lá no ITQ, faz um sinalzinho aí com a mão lá. Glória a Deus, minha irmã, aqui, né? Tivemos aí uma turma boa estudando. O pessoal lá do Santo Januário está por aí. Dá um glória a Deus aí, Januário. Ô, glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi ensaiado? Foi? Não. Não, se tivesse ensaiado tinha sido melhor, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Mas é um grande prazer e alegria estar aqui com os irmãos para nós compartilharmos dessa palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 até o 36, que diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu vou repetir essa parte do verso 27. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, e reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhes rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós já oramos, já tivemos o nosso tempo a sós contigo hoje pela manhã, e agora, Senhor Deus, é o momento de pregar a Tua palavra aqui neste lugar, Senhor. Este lugar que o Senhor separou para congregar essas pessoas, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Importa que o Teu nome seja glorificado aqui nesta manhã, Senhor.
Importa, Deus, que a tua palavra encontre corações sedentos, ó Pai, e faça aquilo para que foi enviada, porque a tua palavra não voltará para ti vazia. E eu oro, Senhor Deus, por estas vidas que aqui estão. E eu oro neste momento por mim agora, Senhor. Neste momento, Pai, com essa dor que estou aqui agora no estômago, para poder pregar esta palavra. Mas eu creio que Tu és poderoso, Senhor, para curar, para restaurar, para fortalecer, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós já oramos, ó Pai, e Te pedimos, como a pastora acabou de colocar aquele texto maravilhoso, quando Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós já tomamos posse desta palavra. Se pudéssemos agora, se tivéssemos, ó Senhor, a condição de sairmos aqui desta hora, já estaríamos abençoados, depois de um louvor, depois de uma palavra como esta. Porque basta apenas uma palavra, Senhor, e nós já sairíamos daqui abençoados. Mas fala conosco, Senhor. Aprove ao Senhor que estaremos aqui nesta manhã, para poder Te ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome de Jesus. Santo é o Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos alguns textos paralelos a esse que nós acabamos de ler. Mas o tema desta mensagem que Deus colocou em meu coração há mais de um mês, antes mesmo de receber o convite para vir pregar aqui nesse dia, o tema dessa mensagem é a fé que impressiona o coração de Deus. Então, o tema para esta manhã é a fé que impressiona o coração de Deus. Primeiro, vamos lembrar o que é fé. Quem lembra do texto de Hebreus 11? A fé é... Vamos organizar isso? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção daquilo que não se vê. Então, isso é fé. E que fé que nós estamos tendo para poder agradar o coração de Deus? O mesmo texto de Hebreus nos lembra, lá no capítulo 11 de Hebreus, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou fazer uma pergunta e eu já sei a resposta. Quem é que quer agradar a Deus aqui? Pastor, eu quero agradar a Deus. Eu vivo para agradar o Senhor. A minha vida é para agradar a Deus. Mas será que a minha fé está sendo suficiente para agradar o coração de Deus? É essa fé que nós vamos retratar aqui nesta manhã, é essa fé que nós vamos falar aqui nesta manhã. Amém? Então, tema dessa mensagem para esta manhã, fé que impressiona o coração de Deus. Esta palavra fé, ela é muito pequena, só tem 2 letras, mas ela está retratada de Gênesis a Apocalipse. Você vai encontrar a palavra fé, você vai encontrar o significado de fé, desde Gênesis, passando pelo Antigo Testamento inteiro, até chegar no livro do Apocalipse. Então ela é muito importante para mim e para você. Vivemos pela fé. Você vive pela fé, não vive? Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que ainda não está nas nossas mãos. A bênção ainda não chegou, mas você já tem ela nas suas mãos. A vitória que você precisa já chegou. Ela não está nas suas mãos, mas você tem certeza que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Tudo isso nós sabemos, pastor, eu já conheço isso há muito tempo. O texto principal que nós lemos aí nesta manhã, ela tem um contexto interessante para nós meditarmos. O que acontece alguns instantes antes dessa passagem que nós lemos? Jesus fez a primeira multiplicação de pães e peixes. Algo tremendo, maravilhoso, algo espantoso aos olhos. Alguém já viu coisas se multiplicarem na frente? Você já teve alguma experiência na sua vida de algo que multiplicou? Ninguém teve? Todos nós um dia tivemos alguma coisa que se multiplicou diante dos nossos olhos e a gente ficou ali
perplexo, esperando ali, falando, Senhor, mas isso não estava nessa condição e agora está. Deus faz as coisas no sobrenatural. Amém? Certa vez, eu vou contar aqui algo bem rápido, um testemunho bem rápido meu. Eu estava passando uma condição financeira um pouco apertada, uma época, e estava com a minha mãe enferma, minha mãe estava com um problema no fígado, e nós estávamos pagando convênio, correndo, muitas coisas para fazer, o remédio da minha mãe era muito alto, e a gente estava, infelizmente, numa situação muito complexa ali, em termos financeiros. E eu comecei a vender algumas coisas. Coloquei um carro à venda, que eu tinha dois, coloquei um carro à venda, e eu tinha um outro instrumento que eu tocava na igreja, um saxofone, que eu toco saxofone, além da bateria e violão, apesar de tocar um pouquinho mal, mas a gente toca alguma coisa. Uma vez eu ensaiando em casa, eu tocando saxofone, minha esposa mandou eu vender para um caminhoneiro. Porque ela falou assim, você está parecendo buzina de caminhão isso aí, né? Então, né? Mas, glória a Deus, a gente tem incentivo da família para a gente continuar. E aí eu persisti, fiquei com aquele saxofone e, num dado momento, eu precisei vendê-lo para cobrir conta. A gente estava muito complicado financeiramente. E eu anunciei lá no jornalzinho Primeira Mão. Quem é do tempo do Primeira Mão? Não levanta não, irmão, senão você vai falar, meu Deus do céu, como eu sou antigo. Primeira Mão nem existe mais, naquele jornalzinho, né, amarelo. E eu anunciei no Primeira Mão, e uma pessoa me ligou à tarde e falou assim, olha, eu estou comprando o seu instrumento. Falei, não tem problema, pode vir aqui que eu vou te vender. Só não me traga cheque, porque o cheque eu não vou aceitar. Ela falou assim, não, eu vou fazer um depósito na sua conta. Ela falou assim, não, aliás, eu acho que eu vou mandar já o dinheiro. Eu falei, não tem problema, você traz o dinheiro, leva o instrumento, negócio feito, estamos em paz. Passou o dia inteiro, e aquela pessoa me ligando, e quando foi a tardezinha, ela falou, olha, eu estou mandando um funcionário meu aí para resgatar esse instrumento e vou estar te levando o comprovante do depósito. Eu vou depositar na sua conta. Eu falei, não tem problema. Depositou na minha conta. Quando chegou lá, eu peguei aquele papelzinho do banco, que todo mundo conhece, aquele canhotinho do banco. Depósito em dinheiro. Na época, eu estava vendendo praticamente pela metade do preço, porque eu precisava vender o instrumento. E eu peguei aquele comprovante e estava lá escrito lá, depósito em dinheiro. Quando você recebe um documento desse, o que você faz? Você confia. Eu não li o restante do papel. Lá embaixo estava escrito assim, aguardando confirmação bancária. E eu não me atentei a isso. E eu entreguei aquele instrumento. Aquela pessoa foi ainda onde é hoje. Quem conhece o shopping Campo Limpo, perto da estação Campo Limpo? Antigamente, antes do shopping, tinha um mercado, o supermercado SEC, depois virou Compre Bem, depois virou Extra, enfim. Então não tinha nem um shopping ainda. E aí, na época, eu fui lá e entreguei esse instrumento, e aquela mulher sumiu dos meus olhos. Eu abri o porta-mala do carro e ela foi buscar dentro da igreja, que eu tocava na igreja esse instrumento. E ela foi lá e ela foi comigo até a igreja, eu entreguei o equipamento para ela, baixei o porta-malas do carro, ela desapareceu, sumiu. E eu olhei em volta e não achava mais aquela mulher. Falei, meu Deus, cadê essa mulher agora? E sabe com aquela sensação que você foi roubado? Eu estava com essa sensação. E nesse dia, por um acaso, nós estávamos com a Assembleia Geral da igreja. E nesse dia a gente ia apresentar relatórios, a gente ia prestar contas à igreja, de todos os relatórios dos grupos, enfim. Era um dia importante para nós. Eu tinha que estar com a minha cabeça boa ali para conduzir aquela assembleia na igreja. E naquele momento, eu fui lá, peguei o telefone, liguei para a pessoa não me atendeu mais. E da terceira ou quarta vez que eu consegui falar, a pessoa disse assim para mim, perdeu. Esse você não tem mais. A conversa mudou. Eu estava tratando agora como um bandido, uma pessoa que me roubou. E ali eu peguei aquele papel, guardei no bolso, terminamos a assembleia, fomos para casa, cheguei em casa, reuni a minha família, eu, minha esposa, meus filhos. Fomos para o quarto e fomos orar. Falei, Senhor,
Aquele instrumento ele foi comprado para o louvor da tua glória. Aquele instrumento eu tocava não para as pessoas, eu tocava para ti. Havia uma unção, havia uma consagração naquele instrumento, Senhor. Então, onde ele estiver, onde ele passar, que essas pessoas, que ao ouvir tocar aquele instrumento, possam sentir a tua presença e se converterem a ti. Essa foi a minha oração. Eu abri mão daquilo. Para encurtar a história, 2 meses depois, a empresa me pagou um prêmio que dava para me comprar 2 instrumentos novos. Então, irmãos, percebam que nós vivemos por fé e não por vista. Amém? Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes a gente pensa, o cristão só vive de vitória. Não, tem hora que tem os problemas. Tem hora que tem lutas. Eu precisava cobrir conta no banco, minha conta já estava estourada. Fomos uma vez fazer compra no Extra, e na hora ali de pagar, passei toda a compra do mês, na hora de pagar, acendeu aquela tela enorme, vermelha, piscando, sonora. Parece que você roubou um banco. Apareceu na tela, venda não autorizada. Sabe quando você passa o cartão que aparece isso? Olha, Senhor, não autorizou. Você começa a trocar de cartão, né? A conta já estava estourada, não tinha mais o que fazer. Pastor, dizimista, ofertante, fiel, mas passava por lutas. E eu precisava então desse valor. Graças a Deus tinha um pai que me auxiliou, fui lá, conversei com meu pai me emprestou o dinheiro, cobri o banco, passei um cheque lá do antigo Banespa. Não levanta a mão se você lembra do Banespa, por favor. Aí você fala, nossa, pastor é velhinho, né? Foi lá, meu pai cobriu a conta do Banespa para mim, eu cobri o cheque, lá não teve problema nenhum, graças a Deus. Mas nós passamos por lutas, por problemas, por dificuldades. E é nessa hora que a gente demonstra a nossa fé. Me recordo aqui, pastor Renato, daquele enfrentamento que nós tivemos com aquela advogada na hora de entregar aquele salão lá do Jardim Paris. Que luta que nós tivemos com aquela advogada. A mulher ela queria o nosso couro naquele dia. Eu e pastor Renato fomos lá para entregar um salão que havia sido locado, assim que eu assumi a igreja do Jardim Paris. E fomos lá com o pastor Renato, e o pastor Renato falou assim, olha, Felinita, a coisa está muito séria lá. Temos um problema sério naquele salão, nós precisamos entregar ele lá, e tem valores para cobrir, e a gente estava ali apertado. Cadê a Esther? Pastor Esther está por aí? Pastor Esther, lembra? Não é, pastor Esther? Que luta que foi aquele tempo, né? Aquela mulher queria o nosso couro de qualquer jeito. E aí o pastor Renato me orientou, falei, vai lá, vê o que você pode fazer. Fizemos uma reforma rápida, fizemos lá, tinha mais de 10 itens para poder colocar em ordem, para fazer devolução do salão. E ali, Deus me deu a direção, começamos a fazer, fotografei, fiz lá todo um documento, um dossiê, tudo preparado, grampeei, e fomos levar para a advogada. E ela falou assim, vocês para entregar esse salão, vocês têm que pagar tanto hoje, e não tem conversa. Pastor Renato estava do nosso lado, junto com o advogado também. E aí falou assim, Felinita, a coisa está feia, vamos orar. Pastor Renato, começamos a orar na mesa lá. O senhor lembra disso, né, pastor? Na Francisco Morato, não sei se o senhor lembra, a gente estava lá numa imobiliária ali na Francisco Morato. E naquele momento, aquela mulher pegou aquele documento, me olhou, perguntou, quem é você? Eu falei, eu sou o que estou administrando lá agora, juntamente com o pastor Renato. Falou, o que você me trouxe? Eu falei, trouxe isso aqui. Aí eu mostrei os documentos para ela, ela começou a ver as fotos, os documentos, todos os itens que nós tínhamos feito. Caiu mais da metade o valor. O pastor Renato falou assim, olha, vamos pagar tanto e de tantas vezes. Esse é o nosso acordo. E a mulher querendo o nosso couro, a mulher ela olhava para nós assim com um olhar tão terrível. E ela falou, eu não aceito isso. E nós ali em oração. Ela levantou e quem assumiu a negociação foi o dono da imobiliária, sentou, assumiu a negociação e aceitou. E graças a Deus a gente saiu de lá de cabeça erguida, entregamos o imóvel,
todos os itens colocados em ordem. Então, irmãos, nós passamos por lutas. E muitas vezes a nossa fé é provada, como ouro é provado no fogo. Ou eu estou falando fantasia aqui? Quem é que não passa prova aqui? Todos nós passamos provas. Mas o nosso Deus é conosco. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então Jesus aqui, antes de chegar no tema que nós vamos pregar aqui, Jesus realizou um grande milagre que foi a multiplicação dos pães e peixes. Então os discípulos já estavam vendo um contexto ali de quem estava com eles. Você tem que perceber quem é que está com você, meu irmão. Quem é que anda contigo? Quem anda contigo? O Senhor Jesus. Então, se Jesus está contigo, vai tudo bem. Vai ter luta, vai ter problema, vai ter situação, mas você vai ter a certeza da tua vitória. Eu vou ter a certeza da minha vitória. Amém? Então, antes de tudo isso acontecer, eles viram Jesus multiplicar pães e peixes. E enquanto Jesus fazia tudo isso, aquelas multidões se achegavam ali, e Jesus alimentou aquelas pessoas, e Jesus mandou então para que os discípulos pegassem um barco e fossem para o outro lado. Agora já estamos no contexto que nós estamos pregando hoje. Jesus então manda os seus discípulos ir para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Jesus manda os barcos ali com os discípulos e, despedido a multidão, Jesus sobe para orar. Imagina, irmão, se Jesus, Filho de Deus, orava, quem somos nós se não orarmos? A oração, irmãos, é o fator principal da nossa sobrevivência espiritual. O teu momento a sós com Deus, eu sempre bato nessa tecla, porque eu já fui ministrado isso há mais de 8 anos atrás. No encontro que nós tivemos, lá em Capela do Alto, inclusive o pastor Cação, que pregou aqui esses dias, eu até conversei com ele num evento que nós fizemos lá em Capela do Alto. Estivemos lá com eles, lá foi um tempo maravilhoso, 4 dias ali na presença do Senhor. E ali nós aprendemos o TSD, que é o tempo a sós com Deus. É primordial, não abra mão do seu tempo a sós com Deus. É preciso, você precisa ter um tempo a sós com o Senhor. Orar na coletividade é maravilhoso, ter culto de oração aqui é maravilhoso, é preciso, a pastora aqui junta as pessoas no dia de ceia, né, pastora? Um sábado antes da ceia para interceder, mas o seu convívio diário com Deus vai mostrar quem realmente você é fora da igreja. Porque orar aqui na igreja é fácil. Ser crente aqui na igreja é fácil. Eu costumo dizer algo muito forte, não se escandalize com isso, mas tem pessoas que casam-se com Jesus no domingo e se divorciam na segunda. Forte isso, né, pastor? Porque não tem vida com Deus, nós temos que ter vida com o Senhor, é diariamente, é leitura da palavra, é consagração ao Senhor, é oração, é tempo a sós com Deus, e Jesus subiu para ter o seu momento a sós com Deus. Enquanto Jesus subia para orar, o barco estava indo. Então diga comigo, enquanto Jesus subia para orar, o barco já estava indo. Quem é que estava no barco? Os discípulos. Foi à toa que Jesus fez isso? Não, tudo tem um propósito. Jesus então sobe, vou fazer aqui, mas não me comparando a ele, muito pelo contrário, diminuindo cada vez mais. Mas Jesus subiu ao monte para orar. E ali, lá daquele monte, Jesus passa a parte da tarde, à noite. E lá na 3ª ou 4ª vigília, isso em torno de 3 às 6 horas da manhã, Jesus olhou e viu o barco. Eu quero te dizer, querido, que lá do alto, Jesus, ele nos vê. Ele está lá sentado no mais alto e sublime trono, mas ele nos vê, ele nos enxerga aonde nós estivermos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E lá do alto, Jesus então viu o barco que estava com os discípulos.
Enquanto esse barco estava tentando chegar, mas ele estava sendo impedido por ventos contrários. Meu querido, eu e você passamos muitas vezes por ventos contrários, mas nunca podemos nos esquecer que lá do alto o Senhor nos vê. Amém? Eu creio num Deus de cura, mas desde 2015 eu sofri um problema cardíaco, tive que fazer uma cardiorreversão, fui internado, me apagaram, eu fui a zero dentro do centro cirúrgico e com desfibrilador me fizeram voltar de novo, fiz uma primeira cardiorreversão. No ano de 2015, no ano de 2020, fiz a minha primeira ablação. Ablação, o que é? Você pegar um catéter, entrar por dentro da virilha, chegar até o teu coração, identificar veias que estavam em curto. Eu estava com o coração em curto-circuito. Eu trabalhei 28 anos, eu e meu irmão trabalhou mais 34, levanta a mão aí, meu irmão. Trabalhou 34 anos na Eletropaulo. A gente saímos aposentados, depois de aposentado eu fui tomar choque. Trabalhei 28 anos numa energia elétrica, numa geração de energia elétrica, e depois de aposentado fui tomar choque. 2015 fiz a primeira cardiorreversão. 2020 enfrentei a primeira ablação, a fria. Fui internado, catéter. Alguém já fez ablação aqui? Já temos algum caso de pessoas que fizeram ablação? Eu estava com muito medo, mas graças a Deus, Deus preparou pessoas, Deus preparou a irmã Lourdes, estou vendo a irmã Lourdes lá atrás, amém? A irmã Lourdes conhecia um médico lá no Albert Einstein e fui indicado para passar em consulta com esse médico. Chegando lá no hospital, lá no Albert Einstein, esse cardiologista me recebeu no seu consultório. Lá é outro mundo, né, gente? Quem conhece o Albert Einstein sabe que é outro mundo ali, né? Eu nunca tinha entrado ali. E ali aquele médico me recebeu, ficou 1 hora comigo me examinando, fez vários exames de imagem dentro do consultório dele, outro mundo, né? E depois, no final, ele me chamou e falou assim: eu quero orar com você. Você já pensou num médico orando pela sua vida? Olha como Deus prepara as coisas, pastores. Ele pegou a minha mão e com uma oração tão calma, ele falou assim: pai, o teu filho está com medo. Pai, o teu filho está preocupado com isso, mas toma o teu filho em tuas mãos, traga sobre ele paz e que ele receba cura em nome de Jesus. Irmãos, eu nunca vi um médico orar por nós. Geralmente é o contrário, a gente não é quem fala: Senhor, olha, cremos em Deus. Tudo preparado por Deus. 2020 fiz a primeira ablação, graças a Deus funcionou. 2022 voltou de novo a arritmia cardíaca. Numa manhã como essa, lá na igreja, preguei na Santa Ceia. Fizemos ao culto, reunião, foi uma bênção. À noite, 9 horas da noite, eu estava internando no hospital para fazer a segunda ablação. Nós passamos por lutas, mas o nosso Deus é conosco. Lá do alto Ele nos vê. Amém? E essa segunda que eu passei já foi a laser. Foi uma cirurgia um pouco mais invasiva. Tive que ser entubado, voltei da intubação. Uma sensação terrível que eu não desejo a ninguém. Você que você já passou por intubação sabe aqui o que é você sair entubado. Um desespero que bate em nós. Então nós temos problemas, nós temos lutas, mas lá do alto o Senhor nos vê. Amém, queridos? E aí a gente acha que estava tudo em ordem, foi bom, está tudo tranquilo, está tudo normal. Fui lá, busquei um novo especialista para saber como é que estava a minha saúde. 2023, me veio um diagnóstico de câncer de próstata. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Mas lá do alto, Ele nos vê. Amém? A 2023, fiz a cirurgia, estou curado, já passei várias vezes no médico, vários exames. O médico já falou para mim: do câncer, o Senhor está curado. Lá do alto, Ele nos vê.
Mas ainda que eu não tivesse sido curado, ele continua sendo Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Amém? Por que eu estou contando tudo isso de novo aqui? Talvez muitos já até sabem disso. Porque nós passamos por momentos de fé que não agrada o coração de Deus. E nós vamos ver isso agora. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus despediu as multidões e foi ter o seu tempo a sós com Deus, mas ele estava no controle de todas as coisas. Jesus está sentado no seu mais alto e sublime trono, mas ele tem sobre a tua vida total controle, governo, domínio, autoridade. Amém? Ele não se esqueceu de ti, querido. Não importa a situação que passamos, ele sempre nos vê o tempo todo lá do alto. Não pense que o teu caso está esquecido diante de Deus. Ah, pastor, o Senhor não está vendo o meu caso, ele está muito ocupado. Deus não está ocupado que não possa ver o teu sofrimento e a tua dor, querido. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Parece até engraçado a gente olhar e falar assim: nossa, um bando de pescadores, homens acostumados, gritaram de medo de um fantasma. Agora pensa bem, se você tivesse desse barco, entre 3 e 6 da manhã, o barco não chegou no seu destino, estava sendo açoitado pelas ondas por causa do vento, o barco estava com dificuldade, e você olha um homem andando sobre as águas. Como é que será que era o aspecto de Jesus naquela hora? O texto não nos traz isso. Mas penso eu que Jesus estava tanto tempo na presença do Senhor, que o aspecto de Jesus era um aspecto de glorificação. Ele passou tanto tempo lá na presença do Senhor, que ele veio com o aspecto da glória de Deus. E eles se espantaram e começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Mas nessa hora, Jesus disse 3 coisas importantes que eu preciso notar aqui com os irmãos. Acompanhem conosco. 3 coisas. Nesse momento, Jesus se dirigiu a eles, andando sobre as águas. Nenhuma circunstância, nem distância, nem estado climático pode impedir Jesus de agir na sua vida. Amém? Vou repetir isso, talvez você não entendeu. Nenhuma circunstância, nem distância, nem estado climático pode impedir Jesus de agir. Jesus saiu andando sobre as águas e chegou perto do barco e disse para eles 3 coisas importantes que nós vamos citar aqui nesta manhã. Primeira delas: tem de bom ânimo. Primeira coisa que Jesus disse para os discípulos. Acompanhe conosco. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais.
3 coisas que eu quero aqui dar ênfase aqui nesta manhã. Tende bom ânimo. Fala para você mesmo, eu preciso ter bom ânimo. Eu não posso desanimar. Por mais que lutas venham, meu irmão, por mais que situações se acheguem às nossas vidas, nós não podemos desanimar. Não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que avançam. Amém? Tende bom ânimo. Sabe quem eu lembro disso? Josué. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tem hora que a gente esquece dessas coisas. Tem hora que eu e você esquecemos que Deus é conosco. Então eu preciso ter bom ânimo. Lembrando que o tema desta manhã é a fé que impressiona o coração de Deus. Segunda coisa que eu vejo aqui nessa parte. O Senhor disse, sou eu. Quem é que anda contigo? Jesus disse para os discípulos, sou eu. Tende bom ânimo. Sou eu. E eu quero lembrar aqui, os 7 eu sou de Cristo. Nós fizemos esse folder para a gente evangelizar lá na igreja. Nós colocamos os 7 eu sou de Cristo. Primeiro deles, Jesus é o pão da vida. Segundo, a videira verdadeira. Terceiro, eu sou, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quarto, eu sou a ressurreição e a vida. Quinto, eu sou o bom pastor. Sexto, eu sou a porta das ovelhas. Sétimo, eu sou a luz do mundo. Você tem que lembrar quem é Jesus na sua vida. Quando ele disse, eu sou eu, não temas. Alguém lembra do texto de Isaías 43:2 aí? Vou refrescar sua memória, eu sei que você sabe. Quando passares... Opa, está começando a lembrar. Eu serei... Vamos organizar isso então. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Então, 3 coisas para nós meditarmos aqui nesta manhã. Jesus disse para eles. Primeira coisa que Jesus disse, tende bom ânimo. Segundo, sou eu. Terceiro, não temais. Então, na hora que o barco da tua vida, querido, começar a balançar, na hora que a situação começar a apertar para o teu lado, na hora que as lutas começarem a vir, na hora que o vento for contrário, lembre-se dessas 3 coisas. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Quem entendeu isso até aqui? Louvado seja o Senhor Jesus. Só que aí Pedro falou, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Se é o Senhor, fala para mim sair agora da minha zona de conforto. Se és tu, fala para mim agora, Senhor, sair deste lugar concreto, desse lugar, desse porto seguro que eu estou, que é o barco, e eu vou andar até o Senhor por sobre as águas. O que Jesus disse para Pedro? Vem. No meio da tempestade, Jesus disse para você, vem.
venha ao meu encontro. Saia desta zona de conforto, venha ao meu encontro. Pedro saiu e foi. Pedro me representa aqui em duas circunstâncias. Pedro nos representa aqui nesta manhã em duas circunstâncias. Primeiro, da confiança. Jesus disse para ele: vem. Pedro aqui nos representa, seja na coragem ou seja na incredulidade. Pergunto eu aqui nesta manhã, quem sairia do barco nessa circunstância? Quantos discípulos tinham? Supostamente 12. Quantos saíram? Apenas um. Você teria coragem de sair do barco? Temos sinceros aqui nesta manhã. Eu nem no barco eu iria, eu morro de medo de barco. Verdade, está aqui a grande explicação aqui depois. Eu morro de medo de entrar em barco. Pastor Renato uma vez nos chamou lá no escritório dele e falou assim: olha, pela questão da administração, a tua igreja foi premiada, ele era superintendente na época, e você foi premiado pela sua administração, você vai ganhar uma viagem. Pastor Renato me chamou e falou assim: temos aí um voucher de viagem para você viajar com a sua esposa. Tem um navio maravilhoso. Splendor of the Seas, está aqui em Santos. Você vai com a tua esposa fazer um cruzeiro. Eu falei: pastor Renato, eu agradeço o presente, mas me inclua fora dessa. Eu não ando de barco de jeito nenhum. Nós estávamos em Porto Seguro. E aí nós trocamos a passagem. Eu pedi para ele, falei: pastor, já que o senhor vai nos presentear, eu posso mudar o presente? Ele falou: fica à vontade. Eu fui até uma agência, escolhemos uma viagem para Porto Seguro. Fui de avião, eu e minha esposa. Chegando em Porto Seguro, para a gente atravessar para Arraial da Ajuda, tinha um barco. Na hora de fazer a recepção no hotel, as pessoas que estavam lá no hotel falaram assim: olha, amanhã vai ter passeio de escuna. Você pode ir até um lugar que toma banho de lama, para você ficar ali, né, com a pele mais bonita. Pastora Simone, cadê você, pastora? Levante a mão aí. Toda empolgada. Vou passear de escuna com meu marido. Falei: não vai não. Vai não. Falei: vá outro. Eu não. Abri mão do passeio de escuna, mas atravessei de balsa até Arraial da Ajuda. Dá mais ou menos como daqui na estrada do Campo Limpo, eu acho. Não é muito longe. O porto ali de Porto Seguro até a entrada de Arraial da Ajuda é pertinho. A gente atravessou, eu morrendo de medo. Então, irmãos, barco eu já nem entro. Mas Pedro saiu do barco, no meio de uma tempestade, no meio de um vento contrário. Não era fácil sair da zona de conforto, da segurança do barco. Era algo concreto, era algo para se segurar. Não era algo abstrato, era algo que estava ali, eu estou seguro. E lá em Porto Seguro, minha esposa me aprontou uma também. Falou para mim assim: vai lá e passeia de bote. É legal. E o bobo aqui foi. Coloquei um colete e fui lá naquele bote, aquele banana boat. Alguém já andou naquele troço do demônio? Subi naquele banana boat. E lá o camarada falou para nós assim: vamos tirar foto, levante os bracinhos. E o ingênuo aqui levantou os 2 bracinhos. Quando eu percebi, meu, já tinha tomado acho que uns 50 ml de água salgada já.
Porque ele desvia o bote, quem está no bote vira. Você está de colete, né? Óbvio. Subi em cima daquele bote com uma raiva, gente. Falei, nunca mais eu volto nesse lugar. Então a vida nos causa isso. Mas Pedro saiu do barco. Volta aqui para Pedro, querido. Pedro saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Ele nem percebeu que ele estava caminhando por sobre as águas, indo na direção de Jesus. Mas quando ele começou a perceber que o vento era contrário, quando ele tirou os olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé, quando ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a se apavorar e ele começou a afundar. Querido, o que nos traz isso para esta manhã? Quando você tira os teus olhos daquele que é o autor e consumador da sua fé, você começa a afundar. Naquele momento, Jesus, estendendo a mão imediatamente, pegou Pedro pela mão, puxou Pedro. E Pedro todo contente, alegrinho, falando, Senhor me salvou, Senhor, obrigado. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Porque duvidaste, homem de pequena fé. Ainda passou um sabão em Pedro ainda. Né? Sabe o que Jesus falou para ele? Por que você duvidou? Aí o texto em grego é oligopistos. É um texto meio, uma palavra meio chatinha de lembrar depois. Oligopistos, que quer dizer oligos, pequeno, pistos, pistóis, fé. Pedro tinha fé, mas a fé de Pedro era pequena. Talvez eu e você temos fé em nós, mas a nossa fé ainda está pequena, ainda está tacanha, ainda está diminuta. Oligopistos é uma fé que existe em nós, mas precisa ser aprimorada. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E aí tem gente que vem na igreja só os domingos, uma vez por mês na Santa Ceia, e quer ter fé. Tem gente que abre a Bíblia uma vez por mês e quer ser experimentado na fé. Estava tão bom até agora, né, pastor? O senhor primeiro, o senhor faz todo mundo rir, bonitinho, depois toma lapada, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Como é que você vai ter fé se você não a lê? Se você não tem a sua meditação diária? Se você não tem o seu tempo a sós com Deus? Você está vivendo o oligopistos, ou seja, uma fé que carece de crescimento. Você tem fé, não estou dizendo aqui que você não tenha fé. Essa palavra oligopistos, ela é também vista, esse termo, em mais 5 passagens bem interessantes. Primeira delas, Mateus capítulo 6, verso 30, falando sobre... Você sabe, gente, vamos lá. O que diz Mateus capítulo 6? Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, de beber, de vestir, porque os gentios é quem busca todas estas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No texto de Mateus capítulo 6, verso 30, ele fala sobre pequena fé, oligopistos. Outro texto de Mateus capítulo 8, verso 26, a tempestade no barco. Quem se lembra daquela tempestade que Jesus dormia? Quem lembra? Jesus estava no barco? O que ele estava fazendo? Dormindo. Jesus estava lá, cansado, porque Jesus também tinha os seus momentos de cansaço. E num dado momento da viagem, Jesus deitou para dormir. Liga não, que eu sou bem doido assim mesmo, viu, gente? Jesus estava no barco dormindo. Mas o barco estava sendo açoitado pelas ondas.
que os discípulos foram falar com Jesus? Senhor, Jesus, o senhor não está percebendo que nós vamos perecer? Jesus levantou, deu aquela espreguiçadinha básica, coçou um pouco a costela, levantou, repreendeu o vento, o mar se acalmou. E o que ele disse para eles? Homens de pequena fé. Quem é que estava com eles no barco? Jesus. Texto que nós temos hoje, Mateus 14, 31. Pedro afundando, oligopistos, homem de pequena fé. No capítulo 16, também de Mateus, verso 16, capítulo 16, verso 8. Jesus disse para os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, homens de pequena fé. Então tem várias circunstâncias, e o quinto dele é o que repete em Lucas 12, 28, falando também sobre a ansiedade. Jesus usou esse termo, homens de pequena fé. Vamos melhorar a coisa? Vamos deixar a coisa mais suave agora? Já passamos da parte do oligopistos, que é pequena fé. Agora eu quero chamar a tua atenção para mim terminar. Quando Jesus subiu no barco, o vento cessou. Meu irmão, quando Jesus sobe no barco da nossa vida, as tempestades cessam. Quando Jesus sobe no barco da tua vida, as tempestades cessam. Em nome de Jesus. Amém? E aí, quando chegou no barco, o que eles disseram? Verdadeiramente és filho de Deus. Infelizmente, tem pessoas que têm que ver para crer. Infelizmente, tem pessoas que precisam ver para crer. Mas eu quero chamar a tua atenção agora nesse finalzinho, que eu já estou encerrando. A fé que impressiona o coração de Deus. Até agora nós falamos que fé que decepcionou, né? Agora vamos ver a fé que impressiona o coração de Deus. Antes disso, Pedro nos representa também na fé pequena. Fé que necessita ser aumentada. Ela existe, já disse isso antes. Ela existe, está dentro de vós, está dentro de você, meu irmão. A fé foi implantada dentro do teu coração. Ela só precisa ser regada. Quem está entendendo isso? A fé já está implantada em você. Ela só precisa de ser regada todos os dias, com oração, com tempo de meditação, com leitura dinâmica da palavra. Convivência diária com o Senhor. A fé já está dentro de ti. Diga para o teu irmão isso. A fé já está aí dentro de ti. Pastor, eu não gosto disso, hein, pastor? Na internet está cheio disso, né? Eu não gosto desse negócio. Olha para o teu irmão, repete para o teu irmão. Eu sei que realmente é chato mesmo. Mas de vez em quando eu uso esse recurso de comunicação. Mas tem gente que não gosta. Pastor é chato. Não tem problema não, querido. Jesus está no barco, está no controle de todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos então buscar uma fé que impressiona Jesus. Pastor, onde é que está essa fé que impressiona Jesus? Vou mudar o termo agora para uma passagem que está em Mateus capítulo 8, verso 10. Eu tenho certeza que você conhece isso. Certa vez Jesus recebeu uma informação de que um centurião tinha um servo que estava enfermo em sua casa. Alguém lembra desse texto?
Quando Jesus recebeu essa informação, ele disse, vamos lá, nós vamos curá-lo. Ele disse, não, não, não. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Mande apenas o teu servo com uma palavra, e o meu servo ficará curado. Esta fé é chamada de, vou ter que pegar aqui porque eu escrevi isso ontem, taumazo, ou etalmase, que é o termo grego. É a fé que admira Jesus. Jesus disse, nem em Israel eu achei tamanha fé como essa. Meu irmão, que o Senhor encontre em nós, não oligopistos, mas encontre em nós taumazo, ou seja, uma fé que impressione o seu coração. Eu quero chamar a tua atenção aqui nesta manhã, para que eu e você venhamos a desenvolver uma fé que impressione o coração de Jesus. Será que é capaz isso? Louvado seja o Senhor. Será que é capaz nós fazermos isso? Taumazo quer dizer a fé que impressiona o coração de Jesus. Jesus foi até aquela casa e lhe mandaram receber. Em outros textos diz que quando chegando perto da casa ele falou assim, olha, não incomodes mais o mestre. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diga apenas uma palavra. Jesus disse, essa é a fé que eu espero de Israel. Essa é a fé que eu espero do meu povo. Esse homem era um centurião romano. E é essa fé que Jesus quer que nós tenhamos, uma fé que impressione o seu coração. Amém? E eu quero chamar a atenção de mais duas coisas para a gente encerrar e nós vamos orar. E eu passar a palavra. Louvado seja o Senhor Jesus. Além dessa fé que impressiona o coração do Senhor, eu quero lembrar também uma outra fé que impressionou o coração de Jesus. A fé da mulher do fluxo de sangue. Todos aqui lembram dela, amém? O que ela disse? Se tão somente eu tocar na orla da sua veste. Eu não preciso que ele pare, eu não preciso que ele me observe, eu não preciso que ele me olhe, eu não preciso que ele olhe por mim, eu só preciso tocar na orla da sua veste. E se eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Essa fé que impressiona o coração de Jesus. Amém? Quando aquela mulher toca na hora de Jesus, o que Jesus faz? Ele para e pergunta, quem é que me tocou? Os discípulos falam, Senhor, muitos te tocam. A multidão te aperta. O Senhor pergunta quem te tocou. Ele disse, porque eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu taumazo, uma fé que me impressionou. E ela começou a olhar e não pôde se ocultar. E ela disse, Senhor, eu confesso, fui eu que te toquei. Jesus disse para ela, vai filha, a tua fé te salvou. Amém? E o último para nós encerrarmos. Eu quero lembrar de uma fé que impressionou também o coração de Jesus. Quando Jesus estava em sua casa, onde recebia muitas pessoas, a porta de sua casa já não cabia mais gente, e de repente um buraco pelo telhado fez com que descesse o enfermo diante do Senhor. Ele, impressionado com a fé daquele homem, disse ao paralítico, pega o teu leito e anda. É a fé que impressiona, não importa a dificuldade, não importa a distância. Amém, pastora Sueli? Pastora Sueli ministrou isso para nós em sala de aula, lá nos anos 2000, 2001, lá na sala do Instituto Teológico. Não há distância e não há impossibilidade que possa fazer Jesus não operar nas nossas vidas. Amém? Então não é a dificuldade, não é a distância, é a fé, meu irmão. É a fé que move o coração de Deus. É o taumazo, é a fé que impressiona o coração de Deus. E eu gostaria que você se colocasse de pé agora e nós vamos orar para que o Senhor desenvolva em nós
não uma fé pequena, não oligopistos, mas talmazo, uma fé que impressione